Por exemplo, ouvir uma boa música, eu acho que a partir de uma audição sensível, eu acho que você está mais aberto a perceber o mundo e talvez a falar menos besteira, né? E só assim eu acredito que a gente possa construir realmente um mundo mais desejável para todos e não desejável para alguns, porque aí já não é tão empático assim. Na minha infância eu sempre fui um moleque mesmo. Eu fui criado no mato aqui na Barão do Rio Branco, vivia no meio do mato andando de cipó, sendo queimado por bicho cabeludo, mordido por formigão grandão, mas na verdade isso me construiu de uma forma muito, vamos dizer, até liberta, né? É lógico que eu nunca escapava de umas palmadas em casa, né? Hoje em dia isso é uma coisa complicada, mas eu sempre tomava aquelas palmadas, era certo. E depois eu, indo para o Quitandinha, eu fui criado também na rua, com meus outros meninos e pelos meus vizinhos, né? Os meus vizinhos dizendo, olha, se você fizer isso errado, eu vou contar para teu pai, para tua mãe. Então eu tinha, quando eu me deparei, eu tinha um monte de pai, um monte de mãe, tudo quanto era lugar da minha vizinhança. E na verdade eu vejo isso como um projeto de construção de uma sociedade, né? Onde um filho é filho de todos, mas teve muita coisa interessante e a música ela aparece no meio disso, dessa infância, e ela veio aparecendo de uma forma natural e a traquinagem foi para dentro da música, né? E é aí que o bicho pega. E é interessante porque aí também começam a aparecer as diferenças, né? E essas diferenças de outros meninos, outros jovens, e as brigas começaram a acontecer e acontecer de uma forma cada vez mais constante. E foi interessante porque a gente tem amigos até hoje, né? Também esses amigos que a gente brigava, que realmente foi um choque na minha infância, são amigos que a gente senta até hoje para lembrar da infância, de como é que a gente se pegava. Eu tenho colegas que têm marca de dentada minha até hoje. Então isso é uma coisa que foi surgindo, essas diferenças, e a gente teve que sair se virando, né? Não foi fácil. Depois eu fui para o liceu, né? E para o liceu eu comecei a conviver com preto dentro da escola. Eu nunca tinha visto preto dentro da escola. E aí eu comecei a ver preto, e os pretos começaram a ser os meus melhores amigos. E aí que o negócio começou a ficar mais interessante e foi cada vez mais descobertas. Marcelo e outros tantos, né? A gente começa a conviver com essa gente e começa a brincar com essa gente. E eu venho de família alemã, né? Todo mundo alemão, uma família que tem histórias, que tem gente que ainda tem aquele ranço racista, aqueles antigos que tem aquele ranço racista, mas de repente eu vi que essa coisa começou a ser quebrada, e quando eu vi que quebrou mesmo foi quando eu estava brigando dentro do ônibus por causa de uma manifestação de racismo de uma outra pessoa em relação a um colega meu. Eu comecei a tomar as dores e comecei a brigar, e isso foi no início da década de 80, olha eu já arrumando as minhas primeiras confusões.